Olá! No primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo exalta Cristo sobre todas as coisas. Ele fala da soberania e da supremacia de Cristo, principalmente nos versículos 13 a 18. Os colossenses estavam sendo assediados por falsas doutrinas, falsos mestres, tentando acrescentar algo mais à obra e à pessoa de Cristo, né? E nesse vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre um dos falsos ensinos, que era Cristo mais a filosofia. E o apóstolo Paulo demonstra no primeiro capítulo que Cristo é o primogênito, Cristo é o amado do Pai, Cristo sustenta todas as coisas, Cristo governa todas as coisas. E é através de Cristo que nós somos resgatados do império das trevas. Nós somos transportados para o seu reino, nós somos reconciliados consigo mesmo e nós agora não temos mais inimizades com Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo encerra o primeiro capítulo aqui no 1:29 falando assim: para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo usa a expressão afadigo, né? Afadigo, usando um exemplo de uma maratona de atletismo, né? A palavra afadigo no grego é agonizo. Paulo está falando aos Colossenses: olha, Colossenses, eu tenho muitos labores, eu tenho cansado, eu tenho me esforçado, e é um trabalho diligente em prol do Evangelho. E é interessante que ele inicia o segundo capítulo com essa mesma visão. Ele fala assim no capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Essa palavra luta, no grego, é agona, que indica que ele participava de uma nobre competição em favor da causa de Cristo. Esse termo, nos primeiros séculos, poderia indicar que essa luta, essa agona, poderia levar o seu competidor ao martírio. Não é uma ideia romântica do ser cristão, né? Como alguns querem transmitir muito hoje em dia, falando que sendo cristão a gente vai ter só alegrias, vai ter só vitórias. Isso Jesus nunca prometeu e os apóstolos também não. Pois certamente esse tipo de agona, esse tipo de luta incluiria muitas dificuldades. E uma das preocupações do apóstolo Paulo também com essa heresia gnóstica é que ela também assediava os laodicenses e também muitos outros irmãos, muitos outros crentes que ele nem tinha conhecido, que ele não tinha visto face a face. Mas o desejo do apóstolo Paulo é que eles tivessem forte convicção e entendimento. É o que está aqui no versículo 2. Para que os vossos corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Essa convicção, essa certeza, esse pleno entendimento no Evangelho de Cristo, que eles poderiam se desviar desse engano do gnosticismo que ensinava Cristo mais a filosofia. E ele fala no versículo 4 que ninguém vos engane, que ninguém vos defraude, distorça com os falsos raciocínios, né? Ele alerta: vocês correm perigo de serem desviados da verdade. Desviados como? Com raciocínios falazes, que está aqui no versículo 4. Indica uma fala persuasiva, indicando pessoas com alta capacidade de convencimento através de seus bons argumentos. Então, esses falsos mestres, eles tinham uma boa conversa, uma boa lábia, e através desses argumentos eles estavam iludindo e assediando a igreja. Mas é aqui a partir dos versículos do capítulo 2, no versículo 8 a 10, que o apóstolo Paulo fala mais nitidamente sobre esse tipo de heresia. Ele fala assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia,
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rendimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele começa o versículo aqui falando que ninguém venha a vos enredar. Essa palavra, da palavra grega silagogel, que se referia a levar cativo ou despojos de guerra. Nesse sentido, ele transmitia a ideia de um rapto, como é usada a palavra também para arrebatamento, né? Então ele retrata o modo como a heresia que estava sendo ensinada, Cristo mais a filosofia, estava sequestrando ou raptando os colossenses para longe da verdade, levando-os à escravidão do erro. Nesse sentido, o apóstolo Paulo retratou a filosofia como uma predadora, que procura escravizar os cristãos sem discernimento por meio de coisas sem importância. É bom a gente lembrar que a palavra filosofia é uma transliteração da palavra grega filosofia, né? Com PH no início e no final também. A palavra é formada por duas outras palavras gregas comuns, né? Piléu, que significa mar, e sofia, que significa sabedoria. Literalmente, a palavra filosofia significa o amor à sabedoria humana. Em seu sentido mais amplo, é a tentativa da parte do homem que ele tem de tentar explicar a natureza divina, a natureza do universo, incluindo fenômenos da existência, do pensamento, ou da ética, talvez, do comportamento, da estética e assim por diante. Agora, no tempo de Paulo, se a gente pegar esse sentido mais abrangente da palavra, tinha tudo que tinha a ver com as teorias sobre Deus, sobre o mundo, sobre os significados da vida humana. Tudo isso se chamava filosofia. Não somente nas escolas pagãs, mas também era ensinado muito nas escolas judaicas, né, de onde vem o apóstolo Paulo, e principalmente nas cidades gregas, né? Até que o historiador Flávio José comenta que nesse tempo havia 3 correntes filosóficas entre os judeus, né? Que era a dos fariseus, muito conhecidas, dos saduceus também, e a dos essênios. O que Paulo condenou com veemência é qualquer teoria filosófica a respeito de Deus que professasse mostrar a causa da existência do mundo e oferecer talvez uma orientação moral da parte da revelação divina. Paulo não condena a disciplina ou a matéria em si, a filosofia em si. Ele fala que essa filosofia é vã, fala de algo vazio, destituído de verdade, alguma coisa fútil, infrutífera ou talvez sem efeito. Então a filosofia dos falsos mestres gnósticos, os judaizantes, se declarava ser verdadeira, mas era totalmente enganosa. Aí a gente pode usar o exemplo de um pescador que captura a sua presa de maneira involuntária. Quando ele esconde no anzol algum alimento com aparência saborosa, e nesse bocado que o peixe dá, ele pensa que está sendo alimentado, ele pensa que está alimentando a si mesmo, mas em vez disso ele é que vai se tornar o alimento. Igualmente, o apóstolo Paulo fala que aqueles que abraçam uma filosofia humana sobre Deus e o homem podem às vezes pensar que estão recebendo a verdade, né? Mas em vez disso estão recebendo vão engano, que pode levar à condenação eterna. É por aí que o apóstolo Paulo esboça o seu argumento. Ele fala que isso é formado pela vã sutileza, aqui no versículo 8. No grego, a palavra sutileza é apate, indica algo lúbrido, um engodo, um engano, né? É a mesma palavra que é usada lá em Mateus 13, 22. Essa palavra lá em Mateus 13, 22 ela é usada para indicar o poder sedutor das riquezas materiais. Lá
o apóstolo Mateus fala assim: o que foi semeado, usando as palavras de Jesus, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É o mesmo texto que o autor de Hebreus usa lá em Hebreus 13:3. Dá para a gente ler lá em Hebreus 13:3, vamos ler nas nossas Bíblias. Hebreus 13:3 fala assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É o engano sutil do pecado, né? Ou seja, vários tipos de truques, de fraudes são descritos por essa palavra. Um termo mais comum que ela era usada, que ela era aplicado, essas coisas, né, se desviam um homem, prometendo-lhe algo que na realidade não pode ser dado, desviando-se da verdade. Essa palavra era tão abrangente que ela também era usada para indicar uma atração feminina, uma atração que poderia desviar o homem para o pecado através da sedução sexual, né? Tal atração poderia dominar a razão do homem, pelo que envolvia muitas ideias insidiosas. Então, nesse sentido, a filosofia é inútil. Por quê? Porque ela se fundamenta aqui, conforme está aqui ainda no versículo 8, ela se fundamenta na tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui a tradição dos homens se refere a especulações humanas passadas de geração em geração. Por quê? Porque a maioria dos filósofos amontoam seus ensinos sobre a pilha de ensinamento dos seus predecessores. Funciona assim: um desenvolve um pensamento até tal ponto, depois outro vem, desenvolve além e assim vai. Isso é uma série de variações dentro da tradição humana que apenas se perpetua o erro e acaba agravando a ignorância daqueles que dão ouvido. E a frase rudimentos do mundo, ela indica literalmente coisa em coluna ou coisa em fila, tais como 1, 2, 3, o ABC. Ela se refere a um tipo de instrução que se daria para uma criança. Paulo fala assim: ele estava dizendo que embora entende ser muito sofisticada, essa filosofia humana é de fato muito rudimentar, muito precária. Ela chega a ser infantil e sem nenhum tipo de refinamento. Ou seja, abandonar a revelação bíblica em favor da filosofia, o apóstolo Paulo está falando que é voltar ao jardim de infância após você se formar numa universidade. Então, mesmo a mais refinada filosofia, o apóstolo Paulo está falando, a mais refinada filosofia humana nada pode acrescentar para ampliar a verdade de Cristo. Nada, não pode acrescentar nada. Pelo contrário, muito pelo contrário, ele está falando que ela até impede e retarda a verdadeira sabedoria, produzindo apenas tolice, erro e muitas vezes enganos infantis. É isso que o apóstolo Paulo também explica lá em 1 Coríntios 1, 18 ao 21, quando ele fala que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É assim com a filosofia, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, a sabedoria humana não pode enriquecer a revelação dada por Deus, não pode.
De fato, ela inevitavelmente ela resiste e muitas vezes contradiz a verdade da revelação divina. Mesmo a melhor sabedoria humana é mera tolice comparada com a infinita sabedoria de Deus. É loucura, né? O cristão de maneira nenhuma, precisa se dirigir à sabedoria humana. Por quê? Porque a Bíblia é clara, ela fala lá em 1 Coríntios 2,16 que o cristão tem a mente de Cristo, né? A grande, perfeita e incomparável sabedoria de Cristo se revela a nós que conhecemos a verdade na palavra de Deus pela ação do Santo Espírito do Senhor. Isto já deveria ser o suficiente para resolver e para favorecer os nossos corações e nos fazer declarar como o salmista declara lá no Salmo 119, do 97 até o 104. Ele fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A lei do Senhor, né? Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles tu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a sua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. E ele conclui: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todos os caminhos de falsidade. E a partir do versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele fala que nele também estáis aperfeiçoado. As duas palavras, plenitude e aperfeiçoados, nessa passagem, são originadas da mesma palavra grega no original, que é pleroma. Assim como Cristo é absolutamente divino, também nós somos totalmente suficientes nele. A sabedoria humana não pode acrescentar ao que já está revelado em Cristo. Nós somos aperfeiçoados nele. A nossa suficiência em Cristo se fundamenta na completa salvação e no completo perdão, os quais Paulo descreve a partir aqui dos versículos 11 e a 14, que serão analisados no próximo tema, né? Assim, ele diz para nós que nós temos passados da morte espiritual para a vida espiritual, através do perdão das nossas transgressões, como está aqui no versículo 13. E então no versículo 15 ele fala que nós temos completa vitória. Ou seja, em Cristo nós temos completa salvação, completo perdão, completa vitória. Amplos recursos para cada questões da nossa vida. A verdadeira plenitude, o verdadeiro pleroma que os falsos mestres queriam oferecer aos colossenses, e hoje muitos falsos mestres querem nos oferecer com a sua sabedoria, ou muitas vezes com o seu elevado conhecimento, é encontrado somente em Cristo, sem necessidade de nenhum ensino filosófico para acrescentar qualquer coisa. Aqui, conforme o apóstolo Paulo fala, Cristo é a plenitude de Deus.
Quem tem Cristo tem todos os recursos necessários, incluindo a própria sabedoria. E ele fala no versículo 10 aqui: também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados, estáis cheios, mas cheios do quê? Da plenitude de Deus. E essa plenitude é encontrada onde? Em Cristo, conforme o versículo 9 aqui. E essa declaração é equivalente ao que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, mais especificamente no capítulo 3, versículo 19. Ele fala que e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude, ou esse pleroma, o qual temos estado a aprender na totalidade da natureza divina, em seus atributos e perfeições. Ou seja, Cristo tem toda a plenitude divina. Só Cristo tem toda a plenitude divina. E na redenção ele dá os seus remidos de tal modo que se tornem verdadeiros filhos de Deus, de tal modo como Cristo é o Filho de Deus. Essa é a verdadeira suficiência que o cristão precisa para viver. O falso ensino dos falsos mestres gnósticos desse tempo tentava assediar, tentava fazer com que os colossenses se desviassem da verdade. A suficiência verdadeira, a verdadeira plenitude, nós só vamos encontrar em Cristo. Aí vem a pergunta: o que a filosofia desses falsos mestres pode acrescentar a Cristo? Nada. Não pode acrescentar nada, porque não passam de vãs filosofias com suas sutilezas, com seu engodo, com seus enganos. Ter Cristo é ter tudo. Ter Cristo é ter toda a competência, toda a capacidade, tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus na sua santidade e na sua majestade. Não há necessidade de ter Cristo mais a filosofia. A sabedoria humana não pode acrescentar nada à revelação especial e perfeita de Cristo. Que Deus nos ajude a entender essas verdades maravilhosas. Vamos orar. Senhor amado, Tu és bom e maravilhoso. Tu é aquele que pode nos dar a verdadeira sabedoria, pode nos capacitar a cada dia mais, a cada instante, a cada momento, vencer todos os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, sempre confiados na sabedoria e no amor de Cristo. Muito obrigado a Deus, porque assim como o Senhor abençoou e o Senhor capacitou os colossenses, a Deus, para se desviarem desses falsos ensinos, nós pedimos a Deus que o Senhor venha também nos livrar desses engodos, dessas vãs sutilezas que têm cercado a igreja nesse presente século, Deus. Tudo isso nós oramos e agradecemos no nome santo, precioso e amado do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus. Amém. Um abraço e até a próxima.